Tá funcionando? Posso começar o vídeo? E nesse vídeo eu vou te mostrar um modelo de redação que se encaixa em todos, pasmem, em todos temas de redação de 2009 até 2022. E mais do que isso, eu vou te explicar cada uma das estruturas para você que não sabe nada hoje conseguir chegar próximo ou até mesmo nos 900 mais. Bora, tô te esperando. E para falar do modelo de redação, a primeira coisa que você tem que saber, agora eu vou te mostrar esse modelo na prática, vou colocar aqui na tela. A primeira coisa que você tem que saber é que a sua redação do Enem segue um padrão. E a partir do momento em que a gente identifica um padrão na seleção dos temas de redação, a gente consegue também padronizar aquilo que vai aparecer na sua prova, no seu texto. Beto, como assim? Como que funciona? Como que você está pensando essa estruturação? Gente, basicamente, de 2009 até 2022, nós percebemos uma recorrência na seleção dos temas do Enem. É isso mesmo. Todo o tema de 2009 até 2022 é um tema social. Isso significa que ele está em sociedade, ou seja, que ele não é um tema abstrato ou filosófico. Lembra do Enem do ano passado, de 2022? O tema foi comunidades e povos tradicionais. Comunidades e povos tradicionais estão inseridas em sociedade. Tema do Enem de 2021, registro civil, um tema que está em sociedade. 2020, doença mental, está em sociedade. Isso significa que todos eles, além de serem sociais, estão na sociedade brasileira, ou seja, são nacionais. Não são temas regionais e nem internacionais. E por fim, a gente entende que esses temas são problemáticos, ou seja, exigem uma solução. Afinal, no seu Enem, a gente precisa de uma proposta de intervenção. Gente, reunindo todas essas características de forma bem sucinta, eu consigo te apresentar aquilo que eu chamo de modelo de redação. Beto, você acredita que isso vai salvar a minha redação? Não. Se você está vendo esse vídeo para salvar sua redação com um modelo, não é esse o nosso intuito, não é esse o meu objetivo, mas pode ser que salve. O meu intuito é te mostrar que existe um padrão e que a partir desse padrão você pode começar a treinar esse modelo para no final aprimorar o seu modelo de redação. Vamos lá? Vou colocar aqui na tela para vocês e a gente vai começar a leitura da redação. Vamos lá, gente. O modelo de redação que eu utilizo no Juntos na Redação, ele conta com essa introdução. Lembrando que a nossa introdução, ela vai ser dividida em apresentação do repertório, tema e projeto de texto. Bora lá? Repertório que eu utilizei como referência, como modelo, repertório que a gente vai chamar de flexível ou até mesmo coringa, é esse aqui, é o Conceito de Cidadanias Mutiladas do geógrafo brasileiro Milton Santos. Bora lá? O conceito, Cidadanias Mutiladas, do geógrafo brasileiro Milton Santos, explicita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade da população. Olha que massa! Aqui eu fiz uma definição do que é cidadanias mutiladas para o Milton Santos. E para ele, a cidadania ela só é efetivada quando atinge todo mundo. Ou seja, se ela foi fragmentada em alguma instância, significa que essa cidadania não é plena, significa que ela foi mutilada. E se o tema é um problema social, significa que esse problema, para uma parcela da sociedade, impediu a concretização da cidadania. Isto é, a cidadania só é efetivada, então, se ela chegar para todo mundo, se ela for democratizada. O problema impede essa democratização. Percebeu a conexão? Percebeu por que eu te falei que todo tema do Enem é um problema social? Se eu sei que o tema do Enem é um problema social e esse repertório ele fala de problemas sociais, existe uma relação de pertinência. O que eu tenho que fazer agora é mostrar a produtividade. Vamos lá? A partir dessa perspectiva, é possível observar que a realidade contemporânea se distancia desse ideal democrático, visto que o tema ainda acontece no Brasil. Olha que massa, a realidade brasileira se distancia do ideal previsto pelo geógrafo Milton Santos. E a gente percebe na realidade, então, uma cidadania que foi fragmentada, mutilada pela presença do tema, que é um problema social, que impediu a concretização da cidadania. Beto, como que isso vai ficar na prática? Presta atenção. A partir dessa perspectiva, é possível observar que a realidade contemporânea brasileira se distancia desse ideal democrático, visto que os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais ainda persistem no Brasil, visto que observa-se a falta de garantia do acesso à cidadania a partir daqueles que não possuem registro civil,
visto que se observa os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Você está percebendo que aqui a gente consegue trazer o tema da redação, independente de qual ele seja em específico, só pelo fato dele ser um problema social? Bora lá? Desse modo, é essencial analisar os principais propulsores desse contexto hostil, a falha educacional e o comportamento interesseiro da mídia. Gente, aqui eu tenho duas causas, duas teses que aparecem muito no Enem. Primeiro, a escola. Segundo, a mídia. A escola por quê, Beto? A escola tem a função de te formar para conviver em sociedade. Se você passou pela escola e não está apto para conviver em sociedade, significa que a escola falhou em sua função. E se você não está conseguindo conviver em sociedade, isso significa que você está gerando problemas sociais. E significa que você causa problemas sociais. E de novo, o tema é um problema social. Se a escola não te preparou para viver em sociedade, e por isso você está causando problemas sociais, significa que você sai da escola e causa o tema. Você sai da escola e não valoriza a comunidade povo tradicional. Você sai da escola e não percebe a importância do registro civil. Você sai da escola e estigmatiza quem tem doença mental. Faz sentido para vocês? Vamos ler? Dessa forma, torna-se evidente que a omissão do sistema de ensino cristaliza o tema. Beto, qual o tema? Pode ser qualquer um desses três últimos, pode ser qualquer um de 2009 até 2022, porque a escola é uma ISP, uma instituição social problemática, uma instituição que causa problemas sociais. Isso acontece porque observa-se a deterioração do papel formador do jovem na escola, visto que a ingerência governamental prevê uma educação que limita a instrução social, de modo que a sociedade não esteja preparada para lidar com o tema e muito menos propor caminhos para combater essa realidade. Olha que massa, troca tema pelo tema da redação do Enem de 2022. Dessa forma, torna-se evidente que a omissão do sistema de ensino cristaliza a desvalorização de povos originários. Isso acontece porque observa-se a deterioração do papel formador do jovem na escola, visto que a ingerência governamental prevê uma educação que limita a instrução social, de modo que a sociedade não esteja preparada para lidar com a valorização de comunidades e povos tradicionais, e muito menos propor caminhos para combater essa realidade, ou a realidade de desvalorização. Vocês entendem a conexão? Essa situação encontra forças no ensaio Pedagogia do Oprimido, cunhado pelo pedagogo brasileiro Paulo Freire, o qual caracteriza o ambiente escolar como uma ferramenta de opressão que não habilita o sujeito para a convivência em sociedade, como nas situações representadas no tema, como nas situações representadas na valorização de comunidades e povos tradicionais, como nas situações representadas na estigmatização do doente mental, nas situações representadas pela invisibilidade daqueles que não possuem registro civil e assim por diante, porque a gente tem uma relação padrão entre uma instituição da sociedade e um problema social, seja ele qual for. Então você percebeu que desde o início desse vídeo eu estou te mostrando uma recorrência na seleção dos temas? E a partir do momento em que eu percebi essa recorrência, eu também consegui padronizar a minha estrutura de redação, e mais do que isso, o conteúdo dessa estrutura. O que eu queria que você percebesse é que sim, existe um padrão, e que sim, você precisa levar uma recorrência para a sua prova, mas não, você não pode depender dessa estrutura para fazer uma redação. Já pensou se lá na hora você não consegue encaixar esse texto? Então o modelo de redação, ele pode te destravar para você perceber como que você deve começar a estudar a redação e como que você deve começar a treinar, mas você não pode ficar dependente desse modelo, certo? Mas eu sei que vai ter um monte de gente que vai ver esse vídeo, vai aplicar e vai tirar mais de 900, porque é um modelo que de fato se encaixa, mas você não pode ficar dependente dele, porque vai que no seu Enem você não consegue encaixar, vai que naquela situação de prova você não consegue encaixar, beleza? Lembra, tudo que é fácil demais você tem que desconfiar. Vamos lá? Além disso, é inegável como a manipulação midiática alicerça o tema. Beto, mídia também é uma ISP? Sim, assim como a escola. Quer ver o porquê que ela é uma ISP? Isso acontece porque os veículos de comunicação, pautados em uma perspectiva lucrativa, valorizam o engajamento de seus conteúdos, marginalizando assim a abordagem de situações que não evocam a atenção do público, tal como acontece com os problemas sociais sem visibilidade. Dessa maneira, a conjuntura precária que cerca o tema, que cerca a valorização de comunidades e povos tradicionais, que cerca os estigmas associados às doenças mentais, é silenciada na mídia por não ser um assunto atrativo que envolva a maior parte do público-alvo desses veículos. Ou seja, a mídia não fala de problema social. Por que, Arthur? Porque não engaja. A mídia vai falar do que engaja. É muito mais interessante
falar de BBB do que falar da valorização de comunidades e povos tradicionais. Por quê? Porque isso retorna em engajamento. E engajamento nada mais é do que uma tradução do ganho de capital daquela empresa de comunicação. Afinal, quanto mais pessoas a gente tem ali assistindo aquele conteúdo, maior é a chance de alcançar essas pessoas e oferecer produtos e oferecer situações que são monetizadas dentro daquela empresa de comunicação. Lembra, a mídia, antes de mais nada, é uma empresa de comunicação que tem uma função social, mas que constantemente coloca essa função em segundo plano, porque a gente prioriza na mídia a função econômica, ou as empresas priorizam a função econômica que vem antes da social. E o tema é um problema social. Se a função da mídia seria, no mínimo, dar visibilidade, jogar luz para o problema, a mídia constantemente não faz isso, porque coloca a sua função econômica antes da social. Vocês estão entendendo? Essa reflexão encontra forças na afirmação de Zygmunt Bauman, para quem na era da informação a invisibilidade é equivalente à morte, ou seja, a mídia não dá luz, ela invisibiliza o problema, logo, ela causa a morte. A morte aqui não é uma morte literal, é uma morte que simboliza a falha da sociedade em relação àquele problema, já que a pouca visibilidade midiática direcionada para essa problemática leva à consequência do tema, leva a um efeito daquele problema em sociedade. Beleza? Vocês estão entendendo? Se sim, não deixa de dar o like nesse vídeo. Se sim, se você está gostando, se inscreve no canal, porque agora, a partir de agora, uma sequência de temas, uma sequência de vídeos aparecerão para você. Caso você não esteja inscrito e não ativou as notificações, corre o risco de você perder esse tipo de conteúdo, que nem curso pago entrega. Então vou te falar mais uma vez, curte, compartilha, Arthur, se inscreve e ativa o sininho. Eu acho que é isso, eu não estou muito acostumado com o YouTube, mas deve ser esses recados aí que eu tenho para te dar. E se você está achando isso aqui interessante, essa é só a ponta do iceberg. Beto, como assim? Eu tenho todo um trabalho que eu faço dentro da nossa comunidade, o Juntos na Redação. Se você entendeu, achou produtivo esse vídeo, eu te convido para ir até o meu Instagram, absorver um pouco mais dos meus conteúdos e, mais do que nunca, conhecer a nossa comunidade, o Juntos na Redação. Uma comunidade que já teve nota 1000 no Enem, que tem muitos 900 pontos. Nessa época do ano, eu tô te falando antes do resultado de 2023, mas eu tenho certeza que a gente vai colher, assim como em 2022, 2021, 2020, desde 2015, ótimos resultados. Então, se você está estudando para o Enem, quer sair bem em redação, eu te convido a vir na descrição e conhecer o Juntos na Redação. Vamos lá? Para finalizar, proposta de intervenção. Beto, tem como padronizar a proposta de intervenção também? Tem, porque o Enem seleciona temas previsíveis. Você está sabendo que o tema do Enem é um problema social. O que você tem que fazer? Estruturar uma proposta de intervenção para um problema social. Bora lá? É evidente, portanto, a necessidade de medidas que solucionem a desvalorização de comunidades e povos tradicionais, que solucionem os estigmas associados às doenças mentais. Eu não sei, é um problema social. Por isso, o Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos interesses sociais, agente, detalhamento, deve, por meio da fiscalização dos poderes estatais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta a solução para o tema, medida, a fim de que o tema positivo seja ampliado para diversas regiões do país. Finalidade, olha lá, a solução para a desvalorização de comunidades e povos tradicionais, a fim de que esses povos originários sejam valorizados, ou a fim de que a solução para esse problema seja levada para todas as regiões do país. Bora continuar? Ademais, as instituições escolares públicas e privadas devem, por intermédio de palestras, instruir os alunos acerca da importância da valorização de comunidades e povos tradicionais, da importância do reconhecimento humano dos doentes mentais, ou da importância do registro civil, com o objetivo de minimizar a invisibilização desse tema e, com isso, estimular atitudes combativas à conjuntura de indivíduos vítimas do tema. Gente, tudo que tá em amarelo nessa redação, você troca. Troca pelo quê, Beto? Troca pelo tema da sua redação. Ou troca pelo recorte da sua redação, o recorte daquele tema, ou troca pelo núcleo. Assim, o ideal do geógrafo brasileiro Milton Santos será, de fato, uma realidade no país. Ou seja, a cidadania mutilada, que é constatada a partir da fragmentação da cidadania, que seria justamente um alcance democrático de direitos sociais, seria efetivada a cidadania dentro desse aspecto idealizado de Milton Santos, efetivada se as soluções fossem aplicadas ao problema social.
Vocês entenderam? Faz sentido para vocês? Se faz sentido para vocês, eu gostaria muito que você deixasse um comentário aqui sugerindo outras aplicações dessa estrutura. E não só isso, eu queria que você sugerisse outros vídeos. E de novo, se você gostou do conteúdo, essa é só a pontinha do iceberg. Eu te convido a ir lá no meu Instagram, Beto Redação, e conhecer a nossa comunidade, juntos na redação. Um abraço para vocês, tchau, tchau.